Olá pessoal, bom, aqui quem vos fala é o professor Helder e na videoaula de hoje nós temos como título o experimento de Stern-Gerlach e o spin do elétron. Pois bem, os objetivos que eu tenho para a videoaula de hoje é primeiramente mostrar o intuito do experimento de Stern-Gerlach. Vou mostrar isso aqui, apesar de saber que vocês já deram uma lida ou uma estudada nesse experimento, desde que ele faz parte da primeira parte da lista dessa segunda unidade. E também eu quero apresentar para vocês qual foi o desfecho do experimento Stern-Gerlach. Em seguida eu vou discorrer acerca do experimento de Phillips e Taylor, tá? E a partir dele eu posso introduzir o conceito de spin. Por fim, eu quero mostrar no último slide quais são as modificações introduzidas nas funções de onda do átomo de hidrogênio devido a esse novo conceito, que é o conceito de spin, ok? Bom, então em primeiro lugar, o objetivo do experimento de Stern-Gerlach foi medir os valores possíveis do momento de dipolo magnético de átomos de prata, e para isso o que ele fez foi enviar um feixe desses átomos a partir de um forno, tá? Esse feixe de átomos passava através de uma região onde tinha um campo magnético não uniforme, tá? E o que eles obtiveram como resultado foi que eles observaram que o feixe era defletido, ou era defletido e separado, tá? Em duas componentes discretas. E nós temos em relação a esse resultado que foi obtido por eles, tá? Dois pontos de suma importância, ok? Lembrando que o experimento Stern-Gerlach eles não fizeram somente com átomos de prata, mas também com outros átomos. E o primeiro ponto de importância que eu quero comentar com vocês é que esses resultados são apenas demonstrações qualitativas, no sentido de que esses resultados, né, são demonstrações experimentais diretas da quantização da componente Z dos momentos de dipolo magnético dos átomos. Bom, apesar disto, Stern-Gerlach eles conseguiram o fruto desse experimento, dessa pesquisa deles, foi mostrar que a orientação espacial dos átomos é quantizada, e este fenômeno é denominado de quantização espacial. Então foi um importante resultado que eles obtiveram. Entretanto, por outro lado, né, nós vemos que os resultados que eles obtiveram não estão quantitativamente de acordo com a teoria. Por quê? Se nós lembrarmos do primeiro vídeo que eu postei para vocês, nós vimos que a componente Z do momento de dipolo magnético é dada por esta expressão, onde GL aqui é o fator G, tá? Orbital, μB é o magnéton de Bohr e M é o número quântico magnético, tá? Então note o seguinte, que como L é um valor inteiro, tá? O momento angular orbital, se nós lembrarmos do primeiro módulo, ele pode ser qualquer valor menor ou igual que o valor do número quântico principal, n, tá? Então o número de valores possíveis, né, desse número quântico m, que consequentemente também vai ser o número a quantidade diferente de componentes Z do momento de dipolo magnético, vai ser sempre ímpar. Por exemplo, se L for igual a 1, então quando eu faço aqui 2L mais 1, o valor é igual a 3. Claro que você pode ver que para qualquer valor de L, 0, 1, 2, 3, sempre o valor vai dar ímpar, né? E o resultado que foi obtido por Stern-Gerlach foi que a figura que ele obtinha na tela detectora era sempre duas componentes dos feixes, né? Então, primeiro erro que nós vemos aí é que o número de valores possíveis da componente Z sempre é ímpar, né? Mas vamos lá adiante. Bom, então no caso de L igual a 1,
nós deveríamos ter 3 linhas correspondentes a 3 números quânticos diferentes. Tá? Então, aqui eu botei uma figura do aparato experimental que eles utilizaram. Tá? Então, aqui você tem um feixe atômico. Nesse feixe atômico você tem átomos com diferentes números quânticos, correspondente a componente Z do momento de dipolo diferente, né? M igual a -1, M igual a 0 e M igual a +1. Então, quando esses átomos eles atravessam essa região onde você tem um campo magnético não uniforme, então eles serão defletidos. Na verdade, só serão defletidos aqueles que têm momento de dipolo ou componente Z do momento de dipolo diferente de 0. Tá? Note que neste caso aqui, ó, onde você tem momento de dipolo magnético nulo, né? Quando M for igual a 0, a componente Z também vai ser igual a 0 e você não tem nenhuma deflexão. Tá? Então a figura que deveria ser obtida na placa coletora seria algo parecido com uma figura assim, onde você tem 3 linhas aqui, advinda de 3 deflexões diferentes. Né? Note que a deflexão nula também nós estamos considerando como uma deflexão, tá? Deflexão nula. Ok? No entanto, o que eles realmente obtiveram foi somente 2 linhas, né? Ou seja, o que eles observaram foi que o feixe de átomos de prata eram defletidos e separados em 2 componentes discretas. Ok? Bom, isso aí nos faz ou nos leva às seguintes perguntas. Primeiro, há algo de errado com a teoria de Schrödinger? Segundo, ou será que a mesma está incompleta? Na verdade, nós podemos dizer que não há nada de errado com a teoria de Schrödinger. Apenas a mesma encontra-se, ou quando nós escrevemos lá no primeiro módulo, por exemplo, ela estava incompleta. Isto porque a equação da energia que nós utilizamos foi uma equação da energia não relativística. Mas Dirac mostrou posteriormente que usando a equação de energia relativística, ele obtinha todos os resultados observados que deveriam ser observados no experimento, né? Como o caso do spin e etc. Ok? Então este ponto é bem importante a gente comentar, só para não deixar uma brecha de que existe algum erro na teoria de Schrödinger. Na verdade ela só estava incompleta, tá, pessoal? Bom, então para nós tentarmos clarear melhor essa ideia do fato dessa equação da teoria estar incompleta, tá? Eu vou apresentar para vocês o experimento de Phipps e Taylor. Tá? O que eles fizeram foi algo bem parecido com o experimento de Stern-Gerlach, só que em vez de usar átomos de prata ou outros átomos utilizados por Stern-Gerlach, eles usaram átomos de hidrogênio no estado fundamental. Então, no estado fundamental, a gente lembra que os números quânticos que caracterizam esse estado, né, é n igual a 1, L igual a 0 e M igual a 0. Como M é igual a 0, a componente Z do momento de dipolo magnético também é nula. E o que nós deveríamos observar, neste caso aqui, é que um átomo, tá? Considere essa partícula aqui amarela como sendo um átomo cuja componente Z do momento de dipolo magnético seja nulo. Então, ao atravessar a região onde tem campo magnético, ela não deveria sofrer nenhuma deflexão, e após conjunto de partículas de átomos de hidrogênio no estado fundamental atravessarem essa região, nenhum deles seriam defletidos, e a figura que nós deveríamos observar na placa coletora, tá? Nessa placa aqui seria algo com uma única linha. Só que neste experimento de Phipps e Taylor, tá? O que eles observaram foi que o feixe também se separa em 2 componentes. Então aí, como explicar o fato do feixe se separar em 2 componentes? Bom, em primeiro lugar, eles poderiam pensar, ou a primeira possibilidade poderia estar no fato de existir um momento de dipolo magnético inerente ao movimento de cargas no núcleo atômico. Entretanto, é possível
determinar através do experimento, tá? O valor do momento de dipolo a partir do grau de separação dos feixes. E fazendo esse cálculo aqui, dá para perceber que o momento de dipolo é da ordem do valor do magnéton de Bohr, né, que depende aqui dessas constantes, né, que é a constante de Planck dividido por 2π, a carga elétrica elementar, e essa massa aqui é que é o ponto fundamental, porque essa massa, né, quando é feita essa medida do momento de dipolo, para que a deflexão do feixe, tá, o grau de separação, seja o valor obtido, esse valor da massa aqui tem que ser exatamente o valor da massa do elétron. E é daí que surge esse discernimento, podemos dizer assim, de que o mesmo, né, de que o elétron é que é o responsável pelo momento de dipolo magnético criado e que faz com que os feixes sejam defletidos. Ok? Mais especificamente, as conclusões que nós tiramos acerca deste experimento, né, de Phipps e Taylor, é que o elétron ele possui um momento de dipolo magnético μs intrínseco, ou seja, isto aqui já é algo inerente, é uma característica inerente do elétron. Então, como ele tem um momento de dipolo magnético, ele também deve ter um momento angular de spin. E esse momento angular intrínseco, tá, que nós chamamos de S, é o nosso chamado, nosso tão importantíssimo spin, tá? Então você tem um momento angular de spin, que é um momento intrínseco do elétron, tá? E associado a este momento angular de spin, você tem um momento de dipolo magnético de spin também, ok? Então, por analogia ao caso do momento angular orbital, você pode escrever as equações para o spin, momento angular de spin, ok? O momento angular e a componente z do momento angular. Aí note que o módulo, né, do spin, ele é escrito em termos desse S aqui. Esse S é um número quântico que vale em 1/2, né, também chamado de spin total. O valor do spin total é sempre em 1/2, ok? E a componente Z é escrita em termos de ms, onde ms também é um número quântico, ok? Que vale mais ou menos S. Como S é igual a 1/2, os valores possíveis desse número quântico só são 2, que é mais meio ou menos meio, ok? Bom, agora o que